Tem pessoas que quando ouvem qualquer coisa contra a gente, elas já querem nos atacar. E elas se precipitam. Então, antes mesmo de gerar opinião dentro de você, ouça o outro lado. Porque às vezes o outro lado tem algo que vai desmentir aquela informação que chegou até você. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Tá começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E o episódio de hoje é mais um da série Comunique com Sabedoria. Eu vou trazer para você mais versículos do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, que falam sobre comunicação, sobre falar, sobre ouvir, sobre a língua. São dicas para a gente aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. São dicas para você aplicar na sua mensagem e começar a fazer a diferença. Se você quiser acompanhar, eu vou ler Provérbios 25, 26 e 27, alguns versículos que estão nesses 3 capítulos. O episódio de hoje é sobre 4 coisas que atrapalham a sua vida e a sua mensagem. Nós precisamos estar atentos a erros, pequenos erros, que podem comprometer o resultado, que podem comprometer a nossa mensagem, que podem comprometer a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Uma coisa que é muito importante é você entender que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedras, pedrinhas, problemas pequenos, coisas que alguns nem dão valor, falam, isso não tem problema. Mas é numa pedra que a gente tropeça, não é numa montanha. Por isso eu trouxe para você, com base nos versos de Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que já passou pela terra, algumas dicas para você ajustar os seus passos, ajustar a sua mensagem e fazer a diferença. O primeiro versículo de hoje é Provérbios 26, capítulo 26, versículo 28. E eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, e na Bíblia King James. Eu vou começar pela NVT. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. A língua mentirosa odeia as suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. O livro de Provérbios é cheio de versículos que falam sobre a língua mentirosa e condicionam esse ato da mentira ao ódio. Se a gente parar para analisar o que Salomão quer dizer aqui, a gente vê quão profundo é e quão danoso é, quão prejudicial é mentir. Fazer uma fofoca que vai prejudicar alguém. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a segunda parte desse versículo. Em outros episódios da série Comunique com Sabedoria, eu falei bastante sobre língua mentirosa, sobre o ódio ao próximo. E aqui tem algo novo pra gente. Fala sobre bajulação. Palavras bajuladoras causam ruínas. Olha o que diz a versão da King James. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere. A boca bajuladora provoca destruição. Olha só, bajular é puxar o saco. Você certamente, no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, em algum lugar que você conviva, tem um puxa-saco. Tem aquele cara, ou então aquela mulher, uma pessoa que vive puxando o saco do chefe, da autoridade, da pessoa que tem algum poder. Ai, como é lindo! Ai, tudo que você fala é maravilhoso! Nossa, que roupa maravilhosa! Sempre puxando o saco. Sempre bajular, puxar o saco é diferente de servir. Por quê? Porque você, fulano está sempre botando um cafezinho ali, é um puxa-saco. Não. Está servindo. Está querendo transformar aquele momento em algo melhor. Está fazendo mais do que pedem a ele. Qual é a diferença? A diferença é que o serviço você faz sem esperar algo em troca. A bajulação tem uma segunda intenção. E essa segunda intenção, para que ela aconteça, ela está baseada numa mentira. O bajulador, ele fala palavras bonitas que, no fundo, ele nem acredita. Ele fala só para agradar o outro e depois ganhar algo em troca. É diferente, completamente diferente de serviço. Completamente diferente. E por que bajular causa destruição? Porque está sobre uma mentira.
sobre um engano, sobre uma segunda intenção. A pessoa que se permite bajular, ela acaba acreditando numa mentira. Ah, fulano é tão legal. Ah, ele diz que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Nossa, eu sou mesmo. Mentira. Está subindo em algo numa base que não existe. E a pessoa que bajula, ela está inflando o ego de outra pessoa só porque ela quer algo em troca. Quando ela conseguir aquele algo, ela vai embora. Aquela pessoa que antes era elogiada já não serve para mais nada. E aí está a destruição, e aí está o mal. Então guarda essa lição que está em Provérbios 26, 28, um escrito do rei Salomão. A língua mentirosa destila o ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Segundo o versículo de hoje, Provérbios 25, 8, diz assim, na NVT diz assim, só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal. Pois o que você fará no final se seu oponente lhe provar que você está errado? King James diz assim, não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? O que Salomão está nos falando aqui? Olha o cenário. Alguém fica sabendo de alguma coisa, fala, vou lá acusar o fulano. Ó, é isso aqui. Aí chega lá, diante de um juiz, no tribunal, fala, não, mas na verdade isso aconteceu assim, assim, assado. Não foi bem assim como ele está falando. Por que aconteceu um erro aqui? Porque a pessoa se precipitou, e essa é a lição desse versículo. Não se precipite. Às vezes, a gente quer tanto algo contra alguém, isso é terrível. Às vezes a gente não gosta tanto de uma pessoa que qualquer coisinha que a gente ouve, a gente já quer atacar. Quer dizer, vocês que são flechas, não. Vocês não fazem isso. Porque vocês têm direção, vocês não perdem tempo com isso. Mas tem pessoas que quando ouvem qualquer coisa contra a gente, elas já querem nos atacar. E elas se precipitam. Porque parece que o que elas têm na mão é algo muito bom. É uma acusação muito bem feita. Mas quando elas nos ouvem, ouve outra pessoa, fala, não é bem assim. Então não cometa o erro de se precipitar. Antes de tomar uma decisão, e principalmente antes de apontar um erro em alguém, e não tem problema nenhum da gente apontar o erro em alguém. A gente pode corrigir as pessoas, principalmente as que a gente ama. As que não nos amam não vão querer nos ouvir. As orgulhosas não vão querer nos ouvir. Aí a gente entra naquela lógica da pérola aos porcos. Você está lhe dando instrução, você está dando correção e a pessoa simplesmente não dá valor para aquilo. Aí não vale a pena. Mas nós, sim, podemos apontar os erros e corrigir as pessoas. Eu faço isso com meus amigos e autorizo que meus amigos façam comigo. O que a gente não pode é se precipitar, porque aí a gente comete um erro. Porque aí a gente vai ferir em vez de curar. A gente vai atrapalhar em vez de ajudar. Então, é preciso ouvir os dois lados, sempre. Antes até mesmo de formar uma ideia, de formar uma opinião. Quando alguém vier te falar mal de alguém, você fala, eu preciso ouvir o fulano. Porque a sua história está muito bem construída aqui. Nossa, é terrível o que ele fez. Mas calma aí, vamos lá ouvir o fulano. Por que é importante? Porque se você gerar uma opinião antes de ouvir o outro, e vai que o outro lado está certo, você começa até a desgostar, a criticar e a falar mal de alguém que está sendo vítima de uma calúnia, de uma difamação. Então, antes mesmo de gerar opinião dentro de você, ouça o outro lado. Isso vai te ajudar a tranquilizar o seu coração e vai te fazer sofrer menos. Porque às vezes o outro lado tem algo que vai desmentir aquela informação que chegou até você. Proteja o seu coração. Se a gente não tiver equilíbrio emocional, um coração blindado, a gente vai ser uma pessoa ferida com dificuldade de entregar a mensagem. Ou então vai entregar uma mensagem contaminada pela dor. E em vez de fazer bem, a gente vai fazer mal. Por isso que ser uma flecha e comunicar uma mensagem não tem só a ver com aprender técnicas de comunicação. Porque isso até os tolos aprendem. Ser flecha tem a ver em buscar também um equilíbrio emocional, o equilíbrio das
avaliações, dos julgamentos, do comportamento, porque isso nos leva a um lugar onde nós seremos capazes de transformar vidas. E esse é o objetivo da flecha, chegar no alvo, impedir o exército do mal de caminhar e permitir o avanço do exército do bem. Você é uma flecha e precisa avançar. Terceiro versículo de hoje, Provérbios 25, do 9 ao 10. São 2 em 1 aqui, tá? Na NVT diz assim: quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. King James: busca resolver tua causa diretamente com teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua reputação. Esses 2 versículos de Salomão, eles contam uma história completa. Ele diz aqui a consequência, efeito, causa, é incrível. É incrível como poucas linhas podem ensinar tanto. Preste atenção. Quando discutir com o próximo, está discutindo com alguém, não revele o segredo de outra pessoa, porque você vai ganhar uma má fama. Quem revela o segredo de outra pessoa é desleal. Esse é o ponto do versículo. Deslealdade. A lealdade, muitas das vezes, é confundida com fidelidade. Fidelidade é ser fiel. Imagina que você fala, ó, essa caneta aqui é uma cópia fiel da caneta X, que é famosíssima. Padrão de alta fidelidade, ou seja, é como o combinado, é como o modelo, é igualzinho. Quando você é fiel a uma pessoa, é porque você está sendo conforme combinado. Você faz um acordo, olha, na nossa relação de amizade, um não pode mentir para o outro. Combinado? Combinado. Então, se você não mentir, você está sendo fiel ao seu acordo. Numa relação de marido e mulher, existe um contrato de exclusividade. Eles se relacionam entre si e somente. Se alguém se relaciona com uma outra pessoa, está sendo infiel, ou seja, não está sendo como o acordado. Lealdade tem a ver com uma conduta correta, uma conduta moral. Você pode não ter um contrato de fidelidade, a obrigação de ser fiel a alguém, mas você pode continuar sendo leal. Se você sabe o segredo de uma pessoa, como diz aqui o versículo, e numa briga você revela, você está sendo desleal. Aquela pessoa, ela confiou em você um segredo. E aí você vai lá e conta para outra pessoa. Ah, mas você não sabe o que ela fez comigo. Não importa. Não importa. Não é sobre o que as pessoas fazem, é sobre o que eu faço, o que você faz. É sobre o que nós, flechas, fazemos. Quem dita o nosso comportamento são os princípios, os valores que nós temos, e não a atitude dos outros. Não mude quem você é, porque alguém te feriu ou errou com você. Não mude o seu jeito. Não seja mal porque alguém foi mal com você. Continue sendo quem você é, uma pessoa de caráter, valor e princípios. Continue indo em frente, porque o único caminho que a gente tem para vencer e ter dia de paz e tranquilidade é esse. Porque quem é mal, logo tropeça na própria maldade. Siga em frente. Não mude. Não seja desleal. Tenha uma conduta moral. Eu peguei uma definição que eu quero ler para você sobre lealdade. Lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral e honrar compromissos. Honrar compromissos. Retidão. Ser confiável. Salomão nos dá a consequência. Quando você quebra essa regra, você vai ganhar má fama e nunca mais vai se livrar dela. Isso é terrível. Isso afeta o seu branding. Aí aquela ali vive falando mal dos outros. Ó, não fala nada perto de ciclano, porque ele vai contar. Ó, cuidado, tá? Porque aquele ali tem muita inveja. Por que as pessoas sabem que aquele ali tem muita inveja? Porque em algum momento ela demonstrou a inveja dela na frente dos outros. E nunca mais vai se livrar da má fama. Então cuidado, tá bom? Quarto versículo de hoje, quarto e último versículo de hoje, Provérbios 27, 14.
Na NVT diz assim, a saudação ruidosa, ou seja, aquela que faz barulho, barulhenta, logo cedo será recebida como maldição. A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. King James, se acordas teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Olha só que interessante, um grito de bom dia. Dar bom dia para as pessoas não é interessante, não é bom, não é educado? É. Saudação, saudar as pessoas, tudo bom, como vai você? É ótimo. Agora, se ela for feita logo cedo, de manhã, no romper do dia, com um grito, o que era para ser bom se torna uma maldição. O que esse versículo está dizendo para a gente? É óbvio que você não vai na porta de ninguém, 5h30 da manhã, fica gritando, bom dia! Tocando a campainha, ligando por causa dos outros, é óbvio. O nosso código de conduta social não nos permite fazer isso. Esse versículo está nos dizendo que existe uma hora para falar. Que a gente não pode falar antes do momento certo. Que a gente precisa se guardar, guardar as nossas palavras, guardar o nosso conhecimento, guardar as nossas saudações e instruções para a hora certa. Por quê? Porque se você fala na hora errada, num tom errado, você incomoda e aquilo ali vira uma maldição. E as pessoas não querem estar do lado de pessoas que têm um comportamento comparável a uma maldição. Você, portanto, precisa saber a hora de falar, a hora de dar um conselho, a hora de chamar a atenção, a hora de subir o tom, a hora de baixar o tom da voz. Precisamos acertar a hora, porque isso faz diferença na percepção que as pessoas têm da gente. E assim nós não corremos o risco de a nossa saudação ser vista como uma maldição. Então, os 3 conselhos, são 4 dicas desse episódio, eu vou dar para você baseado nesses versículos. Uma coisa que é interessante, aqui a gente falou sobre bajulação, falar antes da hora, sobre a lealdade, né? E sobre não se precipitar. Nós somos seres humanos e em muitos momentos da vida nós vamos cometer erros. E a gente pode se arrepender e corrigir. A vida, o sucesso da vida não está em acertar sempre. Não pense que, Daniel, eu só vou ser feliz, eu só vou chegar onde eu quero se eu acertar sempre, se eu sempre vencer, eu tenho que estar vencendo, vencendo, vencendo. Não! A vida não é assim. A vida não é feita só de vitórias. O sucesso da vida não está em acertar sempre. Está em seguir construindo, seguir fazendo. A gente pode sofrer um revés, a gente pode vacilar, a gente pode cometer um erro. Podemos, somos humanos. Mas a gente precisa se corrigir e continuar construindo certo. Então, você pode olhar para você aqui e falar, Daniel, eu tenho esse ponto para corrigir, não sei. Corrija. A instrução está chegando. Abra os seus ouvidos para a instrução. Mude o que tem que ser mudado, ajuste o que precisa ser ajustado e continue construindo certo. Porque o sucesso da vida está nisso, em construir corretamente. Então aqui estão as 4 dicas para você aplicar na sua vida, na sua mensagem. Não bajule, não se precipite, não fale antes da hora, não seja desleal. Pega essas lições, mentaliza, memoriza, começa a agir assim. Porque esses erros, eles podem comprometer o seu dia a dia e a sua mensagem. Mas se você conseguir corrigi-los a tempo, eles não vão mais te atrapalhar, eles vão destravar o seu caminho. Esses são erros que atrapalham a nossa vida e travam a nossa mensagem. Uma vez que você os reconhece e elimina da sua vida, você destrava o seu caminho e começa a andar na direção dos dias que você merece viver, da mensagem que você tem que entregar, da diferença que você vai fazer na vida das pessoas. Guarda as instruções de Provérbios no seu coração, porque assim você vai comunicar com sabedoria. São lições que estão dando certo há milênios e vão dar com você também. Bota em prática e faça a diferença.
Quero te agradecer, Flecha, por você ter ficado até aqui nesse episódio do Pode Comunicar, mais um da série Comunique com Sabedoria. A gente vai se ver em breve em mais um episódio aqui do Pode Comunicar, tá bom? Eu te desejo saúde e paz.